If you look at the battleground polling, yes, the president came back in 2016. But look at all these battleground polls. Here are just 10 from recent days. What do you notice here? Only one has a Trump lead, and that's Georgia +1, which essentially is a tie. Nessa contagem da rede americana CNN, faltando 3 semanas para as eleições nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump vence em apenas um entre 10 estados onde a disputa é mais acirrada. Mesmo assim, é cedo para afirmar por antecipação que isso garante a vitória ao democrata Joe Biden na corrida pela Casa Branca. Take a look at the national map. We're looking at 6 battleground states here. We're surveying the likely voters in those states. These are the states that are going to make a difference and the voters who are going to make a difference in those states. Os swing states funcionam como um pêndulo, ora com mais força dos democratas, ora dos republicanos. Alguns fatores, entre eles o percentual de eleitores que vão às urnas, dificultam o prognóstico. Há 4 anos, Trump também era tido como zebra em vários desses estados. Olha o que aconteceu. Uma das disputas mais emocionantes da noite é no estado da Pensilvânia, onde 20 delegados estão em jogo. Lá, 95% das urnas já foram apuradas. Hillary Clinton esteve à frente durante toda a noite, até que, há poucos minutos, Donald Trump virou esse jogo. Esse tipo de surpresa pode se repetir esse ano. Por isso, os candidatos e todos os analistas olham com muita atenção a evolução da disputa nos swing states. Trump, que se diz curado da Covid-19, recomeçou seus comícios pela Flórida, um dos mais importantes. E a repórter Paola DeWort, colaboradora do Globo em Washington, esteve em outros, Michigan e Pensilvânia, onde os democratas venceram entre 1992 e 2012, mas perderam na última eleição. No Ao Ponto desta terça-feira, a gente conversa com a Paola, que conta o que são os swing states, o impacto que eles têm na definição do vencedor e como está o ânimo do eleitor nas cidades que ela percorreu nas últimas semanas. Fique com a gente. Paola DeWort, para a gente começar, né? O que são os swing states? É fácil identificá-los? Eles são sempre os mesmos nas eleições? Olha, Roberto, os swing states são estados pêndulo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que são estados que variam de acordo com o ciclo eleitoral, nem sempre vai dar o mesmo resultado. Algumas vezes eles votam a favor dos republicanos, algumas vezes eles votam a favor dos democratas, né? Então, tem 50 estados nos Estados Unidos e um número aí que varia entre 10 a 13 estados, eles variam entre quem eles escolhem na eleição presidencial. Pennsylvania, and holy cow, they had Biden ahead by 11 there. Arizona, we got one with Biden up by 8, but then Florida, here's the poll showing a tie there. I guess that is always the pattern. Enquanto a Califórnia é um estado que costuma votar com os democratas, e aí acaba que os candidatos quase não vão fazer campanha lá, não vão aparecer no estado porque já tem certeza que vão ganhar lá. Ou, por exemplo, o Texas, até esse ano costumava votar sempre a favor dos republicanos. Esses swing states são estados que vão variar para um lado ou para o outro, e onde as eleições costumam ser muito mais apertadas. Então, os candidatos concentram as suas campanhas nesses lugares. E aí, Paula, como é que as pesquisas estão nesses estados, né, em referência a Trump e Biden? Biden hoje é amplo favorito nesses swing states? Quando a gente olha para as pesquisas nacionais, que incluem todos os estados, a gente vê que o Joe Biden, candidato democrata, ele está com uma vantagem de mais de 10 pontos com relação ao presidente Trump, né? É uma média aí de vantagem de 10,6 pontos. Há 4 anos, Hillary Clinton tinha uma vantagem também nessas pesquisas nacionais de quase 7 pontos, o que faz com que as pessoas comentem muito essa questão das pesquisas, né, que as pesquisas teriam errado em 2016. A gente tem que lembrar só que no voto nacional a Hillary Clinton realmente ganhou as eleições, né? Ela perdeu, foi no colégio eleitoral. Então vamos falar um pouquinho sobre esse colégio eleitoral. Quando a gente olha para os swing states, para esses estados que variam entre um partido e outro, e vê
a média das pesquisas hoje, a gente vai ver que, por exemplo, na Pensilvânia, que é um estado muito importante, o Biden está com uma vantagem de 7 pontos também, ele está 7 pontos em média na frente, que é uma vantagem maior do que a Hillary Clinton tinha 4 anos atrás, mas não é uma diferença tão grande quanto no nacional. Então o Biden está em 7,1, a Hillary estava no mesmo período há 4 anos em 6,8. Quer dizer, é uma diferença muito pequena, muito menor do que essa que a gente vê na nacional. Quando a gente pega a Flórida, Biden também está com uma vantagem, ele está com uma vantagem de 3,7 pontos, mas a Hillary tinha só 3,6 pontos de vantagem em 2016, então é 0,1 de diferença. Quer dizer, quando a gente olha para o nacional, a gente vê essa vantagem um pouco maior, mas quando a gente vai olhar para os estados que realmente importam, na verdade, essa diferença ela encolhe um pouco. O que acontece? A Hillary aparecia na frente nas pesquisas, nos principais estados 4 anos atrás, e ela perdeu nesses estados em que ela aparecia na frente. This is painful, and it will be for a long time. But I want you to remember this. Our campaign was never about one person or even one election. It was about the country we love. Os institutos de pesquisa dizem que eles corrigiram esse problema, que era um problema de amostragem. Eles não teriam dado o peso correto para um tipo muito específico de eleitor, que é o homem branco sem educação superior. Eles não achavam que essas pessoas fossem votar tanto, essas pessoas apareceram em peso para votar no presidente Trump, e agora eles teriam corrigido essa amostragem, mas a gente só vai poder verificar se realmente isso foi corrigido no dia das eleições, na verdade um pouco depois quando sair o resultado, porque esse ano a gente deve demorar um pouco mais para ver o resultado das eleições. Agora, Paola, explica pra gente, e pra quem também não é escolado no assunto, que é meio complicado mesmo, é o peso de cada estado. Ganha eleição quem reúne 270 votos no colégio eleitoral, até mesmo sem receber a maioria do voto popular. Foi o caso do Trump, aliás, em 2016. Daí há estados grandes com muitos votos. Qual é o peso desses swing states nesse cálculo para definir quem vai ser o vencedor das eleições nos Estados Unidos? Olha, os 2 estados com o maior número de votos no colégio eleitoral são a Califórnia e o Texas. A Califórnia tem 55, o Texas tem 38. Isso é mais ou menos proporcional à população dos estados. Só que a Califórnia, todos os anos, o resultado das eleições dá favorável ao Partido Democrata. O Texas é uma incógnita um pouco maior nesse ano. Costumava dar a favor dos republicanos, mas há uma mudança demográfica no Texas, o estado está ficando mais diverso e ele está recebendo gente de outros estados também, e existe aí essa expectativa de que em algum momento no futuro, que poderia ou não ser nessas eleições, o Texas possa dar um resultado favorável aos democratas. Isso, quando acontecer essa mudança, vai ser uma mudança muito grande aí no equilíbrio entre os 2 partidos nacionalmente. Quando a gente olha agora, isso tudo, só lembrando que o Texas não é considerado um swing state, embora exista essa possibilidade de que venha a votar a favor dos democratas. Quando a gente olha para os swing states, os que têm maior peso no colégio eleitoral e que provavelmente vão decidir essas eleições são Flórida e Pensilvânia. A Flórida tem 29 votos, a Pensilvânia tem 20. Então, o resultado realmente vai depender desses 2 estados, muito provavelmente. O que os analistas costumam dizer é que se o Trump conseguir vencer na Flórida, o Biden tem que fazer um esforço grande ali nos outros estados para conseguir compensar. It's great to be back in my home state, Florida, to make my official return to the campaign trail. I am so energized by your prayers and humbled by your support. We've had such incredible support. And here we are. Here we are. Agora, se o Biden vencer na Flórida, fica muito mais difícil para o Trump, porque realmente a Flórida tem um peso muito grande e o estado está muito dividido. Se o Biden conseguir também vencer em 3 outros estados que são swing states, que é a Pensilvânia. My name is Joe Biden. I am Jill Biden's husband and Gene Finnegan's son. I'm from 2446 North Washington Avenue, and I'm happy to be home. Happy to be home. O Michigan e o Wisconsin são 3 estados que o Trump ganhou em 2016. São estados do meio oeste e são estados que costumavam votar democrata antes,
também, nesse caso aí, o Joe Biden provavelmente consegue levar a eleição nacional. Agora, Paula, vamos falar um pouquinho da percepção do eleitorado, né? Você esteve em algumas cidades que pertenciam a um chamado Muro Azul. O que é Muro Azul? Azul da cor do Partido Democrata e são eleitores que habitualmente votavam no Partido Democrata. O partido venceu entre 1992 e 2012, porém na eleição de 2016 Donald Trump virou e venceu nesses lugares. O que você percebeu dos eleitores desses estados? O que tem influenciado o voto deles agora? Tem 3 tipos de eleitores que são importantes para a gente tentar entender o que vai acontecer nesses estados nesse ano. Um deles, a gente já mencionou agora, que seria esse grupo de homens brancos sem educação superior, que em parte são homens trabalhadores, que trabalhavam, por exemplo, na indústria automotiva, no Michigan, ou na indústria siderúrgica, na Pensilvânia. O Partido Democrata era muito ligado aos sindicatos nessas regiões, e os sindicatos sempre apoiam os candidatos democratas. Agora, muitos desses trabalhadores, eles não se veem mais identificados com o Partido Democrata hoje em dia, porque eles entendem que o Partido Democrata foi por um caminho que já não atende mais às demandas deles. Então, eles querem melhores salários, eles querem empregos de mais qualidade, como eles tinham antes, e eles entendem que os democratas não estão mais brigando por isso, como o presidente Trump prometeu brigar 4 anos atrás. Então, esse grupo é muito importante. Muitos deles acreditam que o presidente Trump fez o que prometeu na campanha de trazer os empregos de volta para os Estados Unidos. The United States economy added almost 5 million jobs in the month of June, shattering all expectations. Agora, a gente tem 2 outros grupos que estão em jogo nas eleições, que são as mulheres, principalmente as mulheres dos subúrbios. Os subúrbios são uma região que costumavam pender para o Partido Republicano. Então, ao mesmo tempo que as cidades, os centros urbanos pendiam para o Partido Democrata e o voto rural pendia para o Partido Republicano, os subúrbios estavam meio divididos, mas acabavam pendendo um pouco mais para o Partido Republicano, e o Trump conseguiu ganhar nos subúrbios em 2016. Só que as mulheres do subúrbio, principalmente as mulheres com educação superior, elas parecem que elas já não estão mais aprovando o presidente como há 4 anos atrás, quando elas votaram nele. Então, 2 anos atrás, quando teve as eleições legislativas, as eleições de meio de mandato, elas já foram com mais peso para o Partido Democrata e fizeram com que os democratas conseguissem a maioria na Câmara dos Representantes. Então, há essa tendência de que os subúrbios mudem de lado com esse voto das mulheres. Um outro grupo que também pode trazer a mudança aí nas eleições é o voto negro. Um grito explodiu da garganta de quem não conhecia e de quem conhecia bem George Floyd. Eu gritei, quase quebrei a mão socando a parede, fiquei maluco. A população negra compareceu bem menos às urnas em 2016 do que tinha comparecido na eleição e na reeleição do ex-presidente Barack Obama em 2008 e em 2012. Eles votaram em peso no ex-presidente Barack Obama, e quando veio a eleição do presidente Donald Trump, eles não compareceram às urnas, porque como aqui nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, as pessoas escolhem votar de acordo com a motivação delas. E o que pode acontecer nesse ano é eles voltarem às urnas e votarem a favor do Joe Biden, porque o que acontece entre a população negra, por exemplo, no Michigan, 90% deles apoia o Partido Democrata. É um grupo que realmente é muito mais ligado ao Partido Democrata do que ao Partido Republicano. Se eles resolverem votar, o Partido Democrata pode conseguir reconstruir esse muro azul. Então, essa população realmente, se ela se sentir mais animada a votar nesse ano, e que isso pode acontecer justamente por causa das manifestações e por causa desse tema estar na pauta, aí realmente os democratas teriam uma vantagem. Você diria que hoje o voto que vai ser a favor de Joe Biden é mais pró-democrata ou mais anti-Trump? Com certeza a gente vê nas pesquisas que o voto para o Joe Biden é um voto anti-Trump. A gente vê isso nas pesquisas de entusiasmo, né? Quando as pessoas perguntam para os eleitores de Trump por que eles vão votar, eles dizem que vão votar porque querem votar no Trump, e quando perguntam para o Biden é porque querem votar
para qualquer pessoa que for tirar Trump da Casa Branca. Agora, isso foi diminuindo ao longo dos últimos meses. O Biden tem um pouco mais de entusiasmo com a pessoa dele, cresceu um pouco esse entusiasmo com ele mesmo, mas a vontade do americano que vai votar nele realmente tem mais a ver com tirar Trump da Casa Branca. Tanto é que é comum quando você conversa com os eleitores do presidente Trump, por exemplo, você pergunta em quem você vai votar, ele diz, eu vou votar no presidente Trump. Quando você pergunta para um eleitor do Biden, algumas vezes eles respondem Biden, um pouco mais animados, mas é muito comum responder, eu não vou votar no republicano, ou eu vou votar num democrata. E a resposta, claro, só tem um democrata, mas a pessoa às vezes não faz questão de dizer o nome do Joe Biden. O entusiasmo realmente é um entusiasmo anti-Trump. This is our moment to make hope and history rhyme. Let us begin, you and I together, one nation, under God, united in our love for America, united in our love for each other. Proud citizens like you help build this country, and together we are taking back our country. We are returning power to you, the American people. O quanto que os swing states vão movimentar os candidatos, faltando agora 3 semanas para a disputa. Olha, o Joe Biden, ele vai para o Ohio e para a Flórida nessa semana. E o que é interessante de observar é que o Ohio é um estado que, apesar de ser swing state, ele foi muito pesado para o lado dos republicanos em 2016, então já nem se considerava mais que Ohio era um estado que estava aí para jogo, né? E agora começa a aparecer aí uma possibilidade de talvez os democratas conseguirem ganhar no Ohio também. Então isso já é um indicativo de que talvez os democratas consigam até avançar esse mapa eleitoral deles para além daqueles 270 necessários para ganhar as eleições. A esposa dele vai para a Geórgia e para o Texas, que são 2 estados considerados mais vermelhos mesmo, republicanos. Então essa movimentação dos democratas de ir para esses estados que até pouco tempo atrás não eram considerados como estando dentro da disputa, quer dizer que pode ter até mais estados que possam entrar nessa gama aí de estados que podem garantir a vitória para os democratas. O presidente Donald Trump, ele vai para a Flórida, hoje ele vai fazer 4 comícios nessa semana, depois ele vai para Pensilvânia, vai para Iowa, e na quinta-feira ele vai para Carolina do Norte. Iowa e Carolina do Norte são 2 estados que até pouco tempo atrás também mostravam Trump com alguma folga na frente, e agora já está bem mais apertada a disputa nesses lugares. Então o que isso está mostrando é que os democratas têm uma folga um pouco maior para tentar pisar em mais estados, avançar um pouco mais. Trump está um pouco mais na defensiva, ele está tentando defender o terreno que ele conquistou em 2016 e ele não está tentando avançar muito não, apesar dele ter ido para o Nevada, que é um estado que ele perdeu e que ele pode ganhar, ele não tem focado muito nisso. O foco realmente dele é defender os estados que ele já ganhou. E agora ele nessa nova fase, né, pós ter contraído o Covid, né? I'm feeling great, I don't know about you, how's everyone feeling? Good? E quanto que a Covid foi importante, está sendo importante na definição do voto nos Estados Unidos? Olha, a Covid como um tema para a população em geral é um tema com certeza muito importante. Aparece entre os 3 temas que vão fazer com que as pessoas decidam o voto, né? Agora, a Covid do presidente, realmente tudo indica até agora que não foi positivo para ele. Ainda havia essa especulação, né, se de repente ele poderia conseguir algum resultado positivo nas pesquisas, mas as pesquisas até agora têm mostrado que o que a doença do presidente fez foi que ela colocou de volta o tema do coronavírus na pauta. E era um tema que os republicanos não queriam discutir, não queriam que voltasse para a pauta. Então, até agora, as pesquisas têm mostrado que o presidente ter contraído a Covid foi negativo para ele. Paola Deotti, colaboradora do Globo em Washington. Muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e uma ótima semana. Obrigada, Roberto. Boa semana para você. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está aberto no site também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!